do Evangelho de Marcos. Agora nós vamos para o capítulo 8. Eu tenho dito a vocês que o Evangelho de Marcos se refere à proclamação do Evangelho e ao serviço ao reino. Ele caminha dentro dessas duas margens. E à noite a gente prossegue falando sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Iniciamos no domingo passado à noite uma mensagem sobre salvação. Jesus veio trazer salvação. Hoje nós vamos falar sobre regeneração. Jesus Cristo veio regenerar, veio dar uma nova vida. É uma boa oportunidade para trazermos pessoas para ouvirem a pregação do Evangelho, tá bem? Marcos capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do verso 27, onde lemos assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ele lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O que nós temos nesse trecho do Evangelho de Marcos é, de novo, uma descrição do nosso lugar no reino. Eu digo isso a vocês que Marcos caminha dessa maneira, às vezes falando sobre o Evangelho proclamado e as características desse Evangelho, e às vezes falando sobre o reino e o serviço que prestamos ao reino, e como devemos viver nesse reino que Deus estabelece em nosso coração através de Jesus Cristo. E muito especialmente nesse trecho que nós temos aqui agora, é a descrição mais detalhada, mais objetiva de Jesus, uma síntese feita por Jesus, sobre quais são as raízes do nosso discipulado, o que é que nos faz verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus não estava atrás de admiradores, Jesus não estava atrás de curiosos, Jesus não estava atrás de pessoas politizadas que queriam nos usar como agente de pregação política. Jesus não estava atrás de fanáticos. Jesus estava atrás de discípulos. Jesus nunca quis um grupo de pessoas ao seu redor que apenas quisessem uma espécie de ligação formal com ele.
O que Jesus queria ao seu redor era pessoas que o seguissem, que o obedecessem, que respeitassem a sua palavra, que levassem a sério os seus ensinos e que principalmente vivessem de acordo com aquilo que ele ensinava. Jesus quer discípulos, Jesus quer seguidores, isso deve ficar bem claro. E aqui nós temos talvez o quadro mais sintético dos evangelhos, feito aqui por Marcos, sobre quais são as características desses discípulos que Jesus procura. Qual é o tipo de discípulo que Jesus quer? Ou então, o que é que faz com que nós sejamos os discípulos aceitos por Jesus? Não somos nós que aceitamos a Cristo. Às vezes a gente diz, olha, você tem que aceitar Cristo na sua vida. É claro que com isso a gente está querendo dizer que a pessoa tem que crer em Jesus. Mas não exatamente ao fato de que nós é que aceitamos Jesus, não. Jesus é que nos aceita. Ele é que está disposto a nos aceitar se nós cremos nele, se nós confiamos nele. E ele nos chama de discípulos e nos aceita como discípulos, se estivermos dispostos a ter esse perfil que esse texto de Marcos está nos mostrando agora. Qual é o perfil então desse discípulo? O que é que caracteriza de forma mais enxuta, sintética, resumida, o discípulo de Jesus, sua vida, seus pensamentos, sua maneira de ser, sua maneira de agir? O texto começa dizendo que Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem vocês creem que eu seja? O que vocês pensam de mim? Depois de ter ouvido os discípulos narrarem o que ouviram de outras pessoas sobre Jesus, ele dirige essa pergunta diretamente a eles, porque é deles que interessa Jesus ouvir. Jesus não quer saber o que outros pensam dele, ele quer saber o que nós pensamos dele. Jesus não quer saber quais são as teorias históricas, filosóficas, sociológicas ou mesmo as teorias teológicas que têm feito a respeito de Jesus. Jesus quer saber quem é ele para cada um de nós, que lugar ele ocupa na nossa vida. Por isso ele disse aos discípulos: e vocês? Vocês que estão convivendo comigo aqui esse tempo todo, quem vocês creem que eu seja? E aí que vem a resposta de Pedro dizendo: tu és o Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega. A palavra hebraica que era usada pelos judeus no Antigo Testamento é a palavra Messias. E a palavra Messias no judaísmo, ou a palavra Cristo no ambiente grego-romano, se refere simplesmente ao fato de alguém ser ungido, escolhido por Deus. Jesus é o ungido, escolhido por Deus e enviado por Deus a nós. Então, quando Pedro responde: tu és o Cristo, Pedro está fazendo aqui a união das profecias e das escrituras do Antigo Testamento com tudo o que estava acontecendo na pessoa de Cristo. É como se Pedro dissesse: olha, tudo o que nós cremos que a palavra de Deus disse está se cumprindo em você, na sua pessoa, na pessoa do nosso mestre. Quando olhamos para Jesus, nós lembramos de Isaías. Quando olhamos para Jesus, lembramos de Gênesis. Quando olhamos para Jesus, lembramos dos Salmos. Quando olhamos para Jesus, lembramos da sabedoria. Quando olhamos para Jesus, lembramos da promessa de Deus, porque a promessa de Deus está se cumprindo aqui. Aquele que foi prometido para estar revelando Deus à nossa vida, é esse que é o nosso mestre, é isso que cremos. Então a primeira coisa que faz um discípulo é o que ele crê que Jesus seja para ele. E Jesus só pode ser uma coisa para o discípulo: o enviado de Deus, o Filho de Deus que veio habitar entre nós, aquele que
que é o ungido, o eleito, o escolhido, aquele que é a referência maior de todas as referências, aquele que possui a singularidade que faz com que ele seja o que ninguém mais é, aquele que tem soberania sobre a nossa vida, o único ao qual nós nos submetemos absolutamente. A ninguém mais nós nos submetemos absolutamente. Nos submetemos às autoridades das pessoas em parte. Nós nos submetemos às autoridades dos nossos chefes, enquanto eles são bons e justos nas ordens que eles dão. Nós nos submetemos à autoridade de um pastor, enquanto ele não enlouquece e pensa que é Deus e começa a agir como se fosse o próprio Deus. Nós não temos compromisso de nos submetermos à autoridade absoluta de ninguém, nem mesmo de um governo. Porque se um governo enlouquece, como aconteceu na Alemanha na época do nazismo, nós não precisamos obedecer esse governo. Podemos ir até presos, mas não precisamos obedecer um governo que começa a falar o contrário do que a palavra de Deus ensina. Por isso Jesus disse: vocês vão dar a César só o que é de César. Quando César começar a exigir o que é de Deus, vocês não precisam mais obedecer. É claro que a gente tem que pagar o preço, e aí tem que topar e encarar as consequências da desobediência a alguém que está contra a palavra. Mas a nossa submissão absoluta é só Jesus. Tu és o Cristo. Foi isso que Pedro disse. Também é interessante que Pedro está dizendo: olha, não é a teoria que me interessa, eu quero conhecer Jesus pessoalmente. O discípulo é aquele que conhece Jesus pessoalmente. Não olha só o mapa, ele vai lá. Não está só debaixo da placa, ele vai lá. Ele não se contenta só com o que a palavra diz, ele quer ter uma experiência pessoal com Jesus, quer que Jesus seja uma realidade para ele. Quando eu era pastor em Teresópolis, eu tinha uma ovelha na igreja, na primeira de Teresópolis, que era a Regina. Ela era dona de uma livraria lá em Teresópolis. E uma vez a gente conversou muito sobre ela andou um tempo interessada em teologia, aí conversamos muito sobre alguns teólogos e conversamos muito sobre o Leonardo Boff, que é um teólogo católico, autor da Teologia da Libertação aqui no Brasil, e ela se interessou particularmente por ele. Sabia que eu tinha vários livros do Leonardo Boff. Um dia ela me telefona e diz: pastor, eu quero fazer um convite para o senhor, que o senhor venha aqui na minha livraria, nós vamos ter aqui uma programação hoje, e eu queria que o senhor conhecesse uma pessoa. Aí quando eu chego lá, ela havia convidado o Leonardo Boff para fazer o lançamento. Naquela época era o livro A Águia e a Galinha que ele estava lançando. E quando eu chego lá, ela me apresenta pessoalmente o Leonardo Boff. Foi um momento muito gostoso. Mais gostoso ainda que eu não precisei pagar o livro e ele me deu com o autógrafo dele, ao pastor Carlos Novaes e tal. Então, naquele momento, eu pude sair de lá dizendo: eu não conheço o autor só por causa do nome da capa. Eu conheci o autor pessoalmente. Eu conversei com ele. E ele me deu um livro com dedicatória. É diferente. Claro que é diferente. Só conhece e sabe que é diferente quando se conhece Jesus pessoalmente.
quando se tem uma experiência pessoal de fé com Jesus. E aí essa é a primeira coisa que faz um discípulo, essa experiência pessoal de fé com Jesus. Tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo. A segunda coisa que aconteceu foi que aí Jesus, depois de deixar claro quem ele era, ele fala do que ele veio fazer. Então o texto diz que Jesus começou pela primeira vez, depois de todo aquele tempo, e o texto diz, e começou a fazer isso de modo muito claro, para que eles entendessem bem. Então, nós vemos aqui que pela primeira vez Jesus se sentou com aquela turma e começou a explicar por A mais B qual era a sua missão no mundo. E começou a dizer para que ele veio. E disse, eu vim morrer e daqui, depois 3 dias depois de morto, eu vou ressuscitar. Eu vim para ser o redentor de vocês. Eu vim para dar minha vida por vocês. Então, o discípulo de Jesus não sabe só quem é Jesus, mas entende o que Jesus veio fazer e é usufruto do que Jesus veio fazer. Se beneficia do que Jesus veio fazer. Recebe o que Jesus veio fazer. Podem dizer muitas coisas sobre Jesus, mas não há como desvincular o fato de que Jesus veio morrer por nós, foi crucificado por nós. Aquilo não foi um acaso, aquilo não foi um acidente da história, aquilo não foi uma consequência imprevista. Jesus veio para isso. Ele disse para os discípulos, eu estou vindo para morrer e ressuscitar. O discípulo não separa essas duas coisas. Quando ele fala em Jesus, ele fala também do que Jesus fez, e ele sabe o que Jesus Cristo fez por ele. Ele sabe que a salvação, a redenção que ele tem por causa de Jesus. Não tem como separar as duas coisas. Quando nós adoramos a Cristo, nós estamos adorando aquele que deu a sua vida por nós, aquele que morreu por nós, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É isso que Jesus Cristo é para a gente. Não é uma figura bonita na cruz, pendurada na parede. É muito mais do que aquilo. É alguém real que deu sua vida para nos salvar. Então não há como seguir a Jesus sem ter essa dimensão do que Jesus veio fazer por nós. Sem saber que hoje temos perdão dos nossos pecados, não porque nós mereçamos, mas por causa do que Jesus fez por nós. Nós não somos salvos porque merecemos, mas por causa do que Jesus fez por nós. Toda a nossa relação com Deus só acontece por causa do que Jesus fez por nós. Por isso, o seguidor de Jesus é o menos religioso dos homens. Porque o religioso está sempre atrás de fazer alguma coisa para comprar a sua salvação. O religioso está sempre fazendo alguma coisa para comprar a graça de Deus, para merecer a graça de Deus. Mas o discípulo de Jesus sabe, eu não tenho o que fazer. Ou eu confio no que Jesus Cristo fez, na graça dele, e acredito mesmo que aquilo foi suficiente, que eu não tenho mais nada a oferecer, ou eu estou perdido, ou eu não tenho mais em que me segurar, ou eu não tenho mais o que fazer, porque eu não posso me segurar em mim mesmo, porque eu é que sou o pecador. Quem segue a Jesus sabe o que Jesus fez por ele. Terceira coisa, aí esse Pedro, esse mesmo Pedro, que diz, tu és o Cristo, logo depois, quando Jesus explica o que Jesus veio fazer, aí Pedro se escandaliza, porque não era isso que ele estava esperando. Ele estava esperando que Jesus dissesse, sim, eu sou o Cristo, e se preparem, porque nós vamos derrubar o Império Romano, Jerusalém vai ser a capital do mundo, eu vou me sentar no trono, vocês vão se sentar do meu lado, e vamos lá governar o mundo. Agora o mundo vai ser o que a gente quer, e eu vou fazer milagres para todo mundo ver, vai todo mundo ficar encantado com aquilo. E Pedro, você vem comigo, do meu lado, porque quando eu fizer as coisas, você vai estar lá, aparecendo comigo, e quando vierem me entrevistar, você vai estar lá do lado, papagaio de pirata, ali do lado, aparecendo do meu lado. Pedro já tinha bolado tudo isso, e aí agora Jesus Cristo vem, e diz, olha, vocês sabem o que é que eu vim fazer? Eu vim morrer.
vão me matar. Vão me matar. Os mestres da lei, os líderes religiosos, vai todo mundo se juntar para me matar. Aí Pedro se revoltou, porque não era o que ele esperava, nem era o que ele queria. Aí diz o texto que ele começou a repreender Jesus. Agora, vejam vocês como é o ser humano. Porque Pedro somos nós, tá? Pedro somos nós. Querem ver como Pedro somos nós? Vou mostrar como Pedro somos nós. Está todo mundo aqui com a cara de Maria Madalena arrependida, sabe? Cantando, louvando a Deus, todo mundo alegrinho. Aí amanhã, logo de manhã, é bem capaz da gente fazer alguma coisa que vai negar tudo que a gente está cantando aqui hoje. Somos Pedro. Ou reagir de alguma forma que vai contra tudo o que a gente está fazendo aqui hoje. E como um domingo fica longe de outro domingo, são 6 dias. 6 dias entre um domingo e outro. Imagina quantas vezes a gente contradiz o que a gente faz aqui no domingo. Somos Pedro. Pedro é a amostra de que um discípulo, se não tomar cuidado, ele é instrumento de Deus numa hora, é instrumento do diabo na outra. Porque quando Pedro começa a dizer para Jesus, não, perdendo seu tempo, porque vai andar e vai terminar no mesmo lugar em que terminam pessoas que nem sabem que Jesus existe. Os seguidores de Jesus têm que ter mudança de vida, é dolorido, é renúncia, é morte por dentro. Não é à toa que Jesus de Cristo diz que é morte por dentro. O que é morte? Morte leva a luto, morte leva a dor, morte leva a perda. Tem que acontecer uma morte por dentro, para a gente mudar por dentro, para ser discípulo de Jesus. Jesus quer gente comprometida com a vida, não quer gente comprometida superficialmente, artificialmente, quer comprometido com a vida, coração lá, alma lá. E para encerrar, o Senhor Jesus avisa aos discípulos que, olha, muitos aqui não vão morrer até verem a glória de Deus revelada a vocês. Há um outro conjunto de textos em Mateus, por exemplo, em que Jesus diz mais ou menos a mesma coisa. Quando ele está falando da grande tribulação, ele está falando, está garantido que nós participaremos da ressurreição e do triunfo de Jesus. Gente, que coisa mais morta e mais triste isso aqui. Eu acabei de falar uma coisa maravilhosa, aí pessoal, morto e triste. Eu vou repetir e quero ver a reação de vocês. Vamos repetir, não é possível. Vocês ouviram aqui como quem ouviu que o Temer foi absolvido pelo TSE. Eu vou repetir para ter certeza de que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O que Jesus está dizendo, trapistas que fizeram o voto do silêncio, sabe? Que lá no Maracanã só faltam se jogar no meio do campo de tanta alegria quando vem o gol. Mas quando a gente fala de um negócio como esse, continua do mesmo jeitinho como se estivesse falando uma coisa comunzinha qualquer. Eu estou dizendo o seguinte, aquele que está seguindo a Jesus vai participar da sua vitória e do seu triunfo. É isso. Então vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena comprometer-se com Ele, vale a pena cada momento difícil que passamos por aqui. Cada momento difícil que passamos por aqui, de alguma forma, retornará a nós, na impulsividade da glória de Cristo manifestada a nós. É isso o que Jesus promete aos seus discípulos. Por isso, Ele não aceita curiosos, Ele aceita discípulos, porque são os discípulos que vão conhecer a glória e o triunfo de Jesus. Que Ele nos abençoe assim. Amém. Curve a sua cabeça, por favor, onde você está.
Tem alguma coisa que você queira dizer para Cristo hoje pela manhã? Tem algum compromisso que você queira assumir com Ele? Tem algo que você queira confessar a Ele? Tem alguma declaração de vida que você queira fazer a Ele? Tem algo que você queira acertar com o Senhor agora? Você quer reafirmar diante de Jesus a sua disposição de ser discípulo dele? Sente que tem sido um discípulo displicente, frio, distante, mais um curioso do que um discípulo propriamente, e nessa manhã você está dizendo: olha, eu quero ser um discípulo melhor, quero seguir Jesus melhor, mais de perto. Então eu quero orar por você, tá bem? Basta que você fique em pé no lugar em que você está, aí onde você está, só se levante, isso, só se levante, eu quero orar por você. Se há alguma coisa que você quer dizer a Jesus hoje, se há algum compromisso que você quer assumir com Ele, essa é a hora. Levante-se e no seu coração vá dizendo o que você quer dizer, para que o Senhor Jesus faça isso sim na sua vida. Senhor querido, eis-nos aqui, não só com nossos corpos em pé, mas com nossos corações em pé, diante de Ti, dispostos, erguidos, abertos. Queremos ser discípulos verdadeiros, fiéis, não só porque participaremos da Tua glória, mas para nós a maior glória é sermos bênçãos para outras pessoas aqui onde estamos. Faze de nós discípulos que Te conhecem, que reconhecem o que receberam de Ti, que vigiam para que um dia não trabalhem para Ti e outro para o diabo, que se comprometam com o coração e com a essência com o Evangelho, e que participem do Teu triunfo e da Tua glória. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar todos em pé e vamos encerrar cantando.